Tudo bom, pessoal? Aqui quem fala é o professor Yuri. Bom, partindo dessa ideia da gente fazer uma diversificação aqui dos nossos vídeos, não focar tanto assim nos conteúdos que devem ser vistos, já que a gente terminou, o que seriam os conteúdos do primeiro semestre de Matemática 2. Aos poucos, como eu já falei para vocês, a gente vai ir fazendo a continuação do que seriam os conteúdos do segundo semestre, para aqueles que já quiserem ir estudando. Alguns conteúdos de cálculo, álgebra linear, mas também vamos trazer dicas. Vamos trazer algumas coisas que, com o decorrer do meu tempo como professor, eu percebi que alguns alunos erram algumas coisas, né? E então vamos tentar trazer essas dicas, como resolver mais rápido algumas coisas, para nos ajudar, nas ferramentas que vêm mais à frente. Então aqui, pessoal, o pavor que eu vejo na grande parte dos meus alunos quando eu coloco exercício são as frações. Então, tu tem problema com fração? Vamos tentar resolver. Vamos lá, então. Antes, pra gente lembrar, pra gente ver o que é uma fração, antes da gente começar a fazer as contas, vamos ver o que é uma fração, de onde saíram as frações, As frações, elas vêm do latim, vêm do nome fractus, que significa partido. Significa o quê? É uma parte do todo, pessoal? Então, os primeiros relatos que a gente tem na história sobre as frações vêm lá dos geômetras, dos faraós. O que são os geômetras? São os matemáticos da época, que como não existia a função matemática, nem engenheiro, não existia esse nome formal que a gente deu, esse nome ocidental, e acho que também oriental para as profissões, é a pessoa responsável a calcular as áreas dos terrenos e tudo. Como que eles calculavam lá? Eles usavam cordas para calcular a quantidade e o tamanho do terreno. Então eles mediam por cordas. Só que às vezes chegava, a gente tinha um tamanho padrão de corda. Então eu estou vendo esse terreno aqui, que ele usa 1, 2, 3, 4 cordas e não usa uma quinta porque ele termina aqui. Então a gente começou a ter a ideia de partes, de frações de número. Então a gente tem o que? 3 partes de 4. Então esse terreno são 4 cordas inteiras, mais 3 partes de uma única corda. Tá bom? Que a gente dividiu em 4. Então essa é a ideia de fração, da onde ela saiu. Veio lá dos egípcios, e aí o que a gente fez? Através do latim, o nome fração se veio do fractus, que significa partido. Em italiano também é muito interessante. Italiano é muito próximo do latim. Fração é frato. Por exemplo, tu vai dizer aqui 3 dividido por 4 é 3 frato 4. Tá bom? Mas com o tempo a gente vai vendo algumas coisas da matemática italiana. Bem interessante. Tendo visto isso, a gente viu como a fração é a representação, ela representa as partes de um todo. Então eu sei que o todo aqui vale 1. Se eu tirar só uma parte, eu dividir esse todo em 4 partes. Se eu tirar uma parte, eu tenho 1/4 da parte. E aqui o que sobram? 3 partes do todo. E aqui eu tirei uma parte do todo. Então eu tenho 1/4 e 3/4. Tá bom? Importante lembrar, pessoal, a fração a gente pode representar dessa forma. Essa aqui é uma das formas de escrever ela, Então o que a gente tem? O número aqui de cima, ele se chama numerador. E o cara aqui de baixo, o número que vem após essa barra horizontal, ele se chama denominador. E a gente pode ler isso aqui, 1/10. Então a gente está fazendo a divisão, a gente pegou uma parte de 10, o todo é 10, então 1/10 da parte. Vale lembrar também, pessoal, que quanto maior esse cara aqui de baixo, quanto for maior, mais perto de zero a gente vai chegar. Isso aqui é muito interessante para aquele pessoal que está revisando agora para as aulas que vão vir de cálculo, tá? Quanto maior o denominador, quanto mais tender ao infinito, quanto for maior, mais perto de zero essa fração vai se encontrar, vai tender a zero. Mas isso é para quem vai fazer o curso de cálculo, ou, vocês que estão vendo aí podem, e não for do ensino superior, pode assistir sem problema também. Vai ser um prazer. Então, a gente tem alguns tipos, A gente tem alguns outros tipos de fração, mas não tem a necessidade de citar todos, elas aparecem, são lógicos os nomes assim. Aqui eu separei os 4 tipos que mais aparecem em problemas para vocês. Que é o quê?
As frações próprias são as frações quando o numerador, o de cima, é menor que o denominador. Então, o número de cima é menor que o de baixo. As impróprias é quando o número de cima é maior que o de baixo, quando o numerador é maior ou igual ao denominador. Frações aparentes, pessoal, são frações onde o numerador ele é múltiplo do denominador. Por que se chama fração aparente? Porque se o numerador for múltiplo do denominador, tu pode fazer essa divisão e ela deixa de ser uma fração e vira um número inteiro, né, se for o caso. E frações mistas é quando a gente tem uma parte, um número inteiro, e ele multiplica, né, a fração. Então aqui a gente tem um exemplo, né, de frações próprias, um outro exemplo aqui de frações impróprias, um exemplo de frações aparentes. Ó, vocês podem ver aqui, ó, 9 dividido por 3, 3, 6 dividido por 2, 3, 20 dividido por 5, 4. E frações mistas, são frações deste tipo aqui, tá bom? Um número multiplicando uma fração. E aqui é onde, né, nosso estudo, nosso interesse de estudo, né, que são as operações com frações. Mas te acalma, não precisa ficar com medo, não precisa ficar assustado. A gente vai, né, traduzir isso aqui tudo e eu vou te mostrar uma forma bem rápida e bem segura de fazer esse tipo de problema, tá bom? Mas vamos lá. A gente tem as 4 operações que podem ser feitas com frações. A gente pode fazer uma adição de 2 frações, que a gente faz, ó, é a soma de frações, né? A gente tem que sempre cuidar, identificar quem é o numerador e o denominador e ver se eles são iguais ou diferentes. A gente tem a subtração de frações, tá? Que a gente tem que tomar o mesmo cuidado também. A gente tem a multiplicação de fração, que a gente multiplica os numeradores em separado dos denominadores. E a gente tem a divisão de fração, que a gente mantém a primeira fração de interesse e multiplica pela fração que está dividindo ao contrário. Vamos ver todos os exemplos possíveis desses casos que a gente acabou de discriminar. Então aqui, o primeiro caso, o que a gente tem? A gente tem o quê? A fração, pessoal, a soma de frações. Então, olha aqui, ó, a gente tem o quê? 1/2 mais 1/3. O normal de se fazer isso aqui, né, que a gente aprende, é fazer o MMC. Então, como é que a gente faria? A gente tem que fazer, você vai fazer 1/2 mais 1/3, a gente multiplica esses dois caras de baixo e faz o quê, ó? Primeiro, a gente divide aqui embaixo, depois a gente multiplica aqui em cima. A mesma coisa aqui, ó. Primeiro a gente divide aqui embaixo e depois a gente multiplica aqui em cima, tá? Essa é a forma que a gente aprende tradicionalmente. Então, 6 dividido por 2, 3. 3 vezes 1, 3. 6 dividido por... A gente faz, né? Assim. E depois esse aqui. Então, 6 dividido por 3, 2. 2 vezes 1, 2. E aí agora a gente faz 3 mais 2, 5. Então, essa fração é 5/6. Outra forma da gente fazer é tentar transformar, lembra que a gente, se os denominadores são iguais, a gente só precisa somar os numeradores. Aqui eles são diferentes, mas eu posso fazer eles serem iguais. Qual que é o mínimo múltiplo comum entre os dois? É o 6. O que eu vou fazer? Eu vou fazer aparecer um 6 ali, ó. Então, olha aqui, ó. 1/2 mais 1/3. Certo? O que eu vou fazer aqui? Dá uma olhada, ó. Eu vou fazer aqui embaixo parecer um 6. Como que eu faço para ser um 6? Eu tenho que multiplicar aqui. Olha aqui, ó. 2 vezes o que dá 6? 2 vezes 3. Então, olha aqui, se eu fizer 3 dividido por 3 dá 1. Isso aqui vai ser 1 vezes isso aqui. 1 vezes 1/2 é 1/2. Então, eu não mudei a conta aqui. Que número que eu multiplico por 3 que vai dar 6? 2. Então, se eu botar um 2 aqui, 2 dividido por 2 dá 1. 1 vezes 1/3, 1/3. Então, não mudamos nada. A conta segue sendo a mesma coisa. Mas olha aqui o que aconteceu, ó. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 2, 6. Mais
2 vezes 1, 2. 2 vezes 3, 6. E olha aqui embaixo, ficou o denominador igual, só soma os de cima. E as respostas bateram. Tá bom? Vamos para o nosso próximo exemplo aqui, vamos ver. Ó, aqui, né, um exemplo mais fácil, a gente nem precisa fazer o mínimo múltiplo comum aqui. Todas as bases já estão 7, então a gente escreve o 7 aqui embaixo. Faz o quê? 1 mais 2 mais 3. Então isso aqui dá 3 mais 2, 5. 5 mais 1, 6 sétimos. Tá bom? Então vamos praticar aqui mais um exemplo. Ó. Se eu quiser fazer isso aqui, ó, vamos fazer aqui um exemplo 3. Se eu quiser fazer 1/5 mais 2/3. No modo tradicional, a gente multiplica esses dois caras aqui de baixo. Vai dar 15. Lembra? Primeiro divide, depois multiplica. Então, vamos fazer aqui para os dois. Então, fazendo aqui para o primeiro. 15 dividido por 3. Desculpa, 15 dividido por 5, 3. 3 vezes 1, 3. 15 dividido por 3, 5. 5 vezes 2, 10. Então, isso aqui deu 13 quinzeavos. Vamos fazer agora daquela outra forma que eu mostrei para vocês. Ó. 1 sobre 5 mais 2 sobre 3. Qual é o mínimo múltiplo comum entre eles? O 15. Que número que eu tenho que multiplicar aqui embaixo para aparecer um 15? 3, ó, pessoal. Que número que eu tenho que multiplicar por aqui? 5. É sempre os números inversos que a gente tem aqui. Então, o que vai acontecer? Ó? Eu vou ter 3 vezes 1, 3. 3 vezes 2, 15. Mais 5 vezes 2, 10. 5 vezes 3, 15. Base comum. Então, isso aqui fica 3 mais 10, que é igual a 13 sobre 15. Bem mais fácil do que fazer o mínimo múltiplo comum. Tá bom? Então, vamos lá. Vamos fazer outro exemplo aqui. Agora de subtração. É a mesma ideia da soma, só que agora a gente tem que tomar o cuidado que a gente tem o símbolo de menos. Então, o que a gente vai fazer aqui? Ó? A gente vai poder fazer um mínimo múltiplo comum novamente. Então, vem comigo aqui. Vamos lá, então. Vamos fazer do jeito tradicional primeiro. Até a gente depois, se você se sentir mais à vontade, pode começar a fazer da forma que ficar melhor para ti. Então, mínimo múltiplo comum, vamos multiplicar os dois caras ali. Então, a gente vai achar 4 vezes 9, 36. 36 dividido por 4 dá 9. 9 vezes 3, 27. Menos 36 dividido por 9 dá 4. 4 vezes 1, 4. 27 menos 4, 23 por 36. Beleza? Vamos fazer agora da segunda forma. Ó. 3 quartos menos 1 nono. Então, o que a gente vai fazer? Ó? Aqui é 9, então vamos fazer 9 e 9. É multiplicação. Aqui é 4, então vamos fazer 4 e 4. 9 vezes 3, 27. Sobre 9 vezes 4, 36. Menos 4 vezes 1, 4. 4 vezes 9, 36. Então, aqui ficou 27 menos 4 sobre 36. Isso aqui dá igual a 23 sobre 36. Tá bom? Vou tentar só mais um outro exemplo aqui. Vamos ver, ó. 6 sobre 7 menos 1/3. Vamos fazer dessa forma aqui que nem a gente fez aqui em cima. Então, o que vai aparecer aqui? Ó? 3 e 3. E aqui vai aparecer 7 e 7. Porque esses números, ó, 7 aqui de baixo, fica aqui repetido. 3 aqui de baixo, fica repetido ali. 6 vezes 3, 18. 7 vezes 3, 21. Menos 7 vezes 1, 7. 7 vezes 3, 21. Olha aqui, ó, bases iguais. A gente só subtrai o expoente, então fica a gente só subtrai o numerador, então fica 11 sobre 21.
tá bom? Vamos ver aqui, ó, um outro exemplo. Quando não tem nada aqui embaixo, significa que aqui embaixo tem o número 1. Então, o que a gente pode fazer? Ó? A mesma coisa do outro. Ó. 3 sobre 1 menos 14 sobre 5. Então, aqui vai ficar o quê? Ó? 5, 5, 1 e 1. 5 vezes 3, 5, aqui, ó. Sempre lembrando que a gente multiplica e aqui também. 5 vezes 3, 15. 5 vezes 1, 5. Menos 14 sobre 5. Então, isso aqui dá 1 quinto. Tá bom? Outro exemplo. Vamos testar. Então, vai ficar o quê? Ó? 4 sobre 5. Deixa eu apagar aqui. Pera aí. 4 sobre 5 menos 3 sobre 4. Então, ó, multiplica por 4, multiplica por 4, multiplica por 5, divide aqui. Então, 4 vezes 4, 16 sobre 20, menos 5 vezes 3, 15 sobre 20. Então, isso aqui dá igual a 1 20avos. Tá bom? Multiplicação, pessoal. A gente já tem feito isso nos exercícios anteriores aqui agora, mas multiplicação basicamente é isso aqui, ó. A gente vai pegar, vai multiplicar os dois componentes de cima e vai multiplicar os dois componentes de baixo individualmente. E com isso a gente vai obter o resultado. Então, se a gente for fazer 3 quintos vezes 2 sétimos, isso aqui vai dar igual a 3 vezes 2, 6. 5 vezes 7, 35. Certo? Divisão, pessoal. A regra da divisão é: mantenha o primeiro. Deixa eu destacar aqui para vocês. A gente chama esse aqui de primeira fração. Certo? E esse cara de baixo a gente chama de segunda fração. Então, o que a gente faz? A regra é a seguinte, ó. A regra para dividir é: primeiro passo, escreve a fração 1, a primeira fração. Deixa eu escrever a primeira fração. Escreve a primeira fração. O passo 2, pessoal. Multiplica a primeira fração pela segunda fração invertida. E o último passo é: realiza a multiplicação. Multiplicação. Então, vou fazer aqui os passos com vocês. Ó. Primeiro passo: escreve a primeira fração. Segundo passo: multiplica a primeira fração pela segunda invertida. Inverter é trocar o numerador e denominador. Depois realiza essa multiplicação. 15 aqui, ó, multiplica e multiplica. 15 vezes 2, 30. 5 vezes 4, 20. Isso aqui eu posso ainda dividir, ó, o de cima e o de baixo pelo só quando for igual às divisões. Então, 30 dividido por 10, 3. 20 dividido por 10, 2. Então, 13 meios.
tá bom? Espero que vocês tenham entendido. No decorrer das semanas eu vou postar mais algumas outras aulas de dicas de algumas partes da matéria, tá bom? Muito obrigado, tchau!